Clarice, né? Clarice Lispector. E você sabe que eu comecei a achar aqui uns livros que eu ganhei. Eu ganhei de um ator que eu trabalhei nos anos 80, no início dos anos 80, eu ainda adolescente, né, começando a fazer teatro. E eu nunca mais vi esse cara na vida. Eu soube uma época que ele tinha ido para Nova York, depois ele foi para Londres. E aí me espantou, porque tem 2 livros da Clarice que ele me deu. E aí eu li, eu fiquei emocionada com... Esse aqui não tem data. E tem a personagem, né, da Clarice, que chama Lore, né? E aí ele escreve: Loura, Lore, luminiscência, um bom caminho da aprendizagem você já percorreu. Imagina, quem sabe se dentro em pouco você não escreverá o seu livro dos prazeres. Luca Rodrigues, se você ainda estiver vivo, se você estiver em algum lugar do mundo, alguém te conhecer, né, dessas 7 pessoas que estão aqui, que chegarão outras, eu quero te rever, eu quero saber de você, né? Um ator, ele era produtor, trabalhou como produtor, depois eu soube que ele saiu do Brasil, não sei onde é que ele se encontra. E a gente trabalhou com Luiz Antônio Martinez Correia. O Nando, eu li um pouco, mas uma namorada fez eu ficar com medo da Clarice, que eu travei e parei de entender. Nando, para de culpar as suas namoradas, cara, para com isso. Para ficar dizendo que é a namorada, que é a minha mãe, que é a minha prima, tem sempre uma mulher que é a culpa de um homem. Parou, né? Chega. Eu também não vou ficar falando mal dos homens, que eu prometi isso pro Cláudio Serra, que é o coautor da Mulher Ideal. Não é para ficar falando mal dos homens, nem mal das mulheres. Uma coisa assim, generalizada. Não pode ter essa coisa generalizada. Não dá mais. E o Nando, que já teve sei lá quantas mil namoradas, eu espero que a sua namorada atual não esteja assistindo, ele vai ter sempre uma razão para dizer que uma namorada foi culpada de alguma coisa. Gente, pelo amor de Deus, né? Não dá. Vou até beber uma água. Olha a outra dedicatória do Luca Rodrigues. Gente, olha que emoção. E essa eu acho que tem data. Não tem data. Ele não botava data. Uma vez eu escrevi uma carta para o meu avô, ele falou: amei a sua carta, você esqueceu de datar. Para nunca mais na vida eu deixar de datar uma carta, deixar de datar nada. Às vezes eu fico furiosa, eu vou ver uma peça e pego ali aquele programa e não tem a data, só tem assim o mês e o dia, de tal a tal. Aí quando a gente quer saber de quando foi aquela data, eu não guardo mais programa, muito ácaro, eu joguei tudo fora, sei lá. Mas assim, quando você quer fazer alguma pesquisa, às vezes não tem ali a data então é 2020, tá? A gente tá no dia 22 de maio de 2020. Chegou o Cláudio Mizanabim, Cláudio Serra, coautor da Mulher Ideal. Já falei, Cláudio, que eu não vou ficar falando mal de homem. O Nando não vai ficar falando mal de mulher e ninguém vai ficar... A gente vai falar mal de outras coisas, não assim de homem em geral, de mulher em geral. Mas olha só. Aí o Lucas escreveu assim: Loura, atriz, teatro, vida, teatro, movimento, sopro, movimento, atriz, um sopro de vida. Não sei se ficou claro. Ator em cena é Deus. E o que é Deus? Senão um sopro de vida, puro, divino e brilhante. Linda imagem. Você entrando em cena, um anônimo espectador sente uma estranha sensação. A sensação de uma emoção pura vinda de você. Um sopro de vida em meio à mediocridade, à confusão, à inconsciência. Por isso esse livro, e não qualquer outro, Você, um sopro de vida, Luca. Aí eu escrevi:
3 de março, né, de 1985. São 35 anos, né, gente? Olha só. Eu, uma adolescentezinha. Olha que maravilha receber isso, gente. Não é demais? E aí ele fez poesia, né, em cima da letra da Clarice, porque a Clarice é realmente uma inspiração. Então eu fiquei pensando nisso, porque quando eu comecei a querer falar das escritoras, né, das mulheres escritoras, foi muito porque eu comecei a fazer a arrumação daqui de casa e dediquei uma prateleira inteira, né, para as escritoras e fiquei querendo que tivesse muito mais prateleiras, muito mais livros, porque é uma educação que a gente faz, né? Você vai pegando o bastão de quem já escreveu. E como eu sou uma coautora, eu ainda não sou uma autora inteira, né? Eu estou começando a escrever meu livro, estou enviando todo dia os meus textos para o Cláudio, porque ele é meu parceiro, né? Então, escrevendo meu primeiro livro. Depois, Cláudio, você vai dizer o que você achou, tá? E aí o que acontece? Eu comecei a dizer, mas espera aí, o que aconteceu comigo? Que eu comecei a ler, né, adolescente, eu já lia muito, mas eu comecei a ler, eu já fazia teatro, então eu comecei a ler teatro, lendo tragédias, lendo peças de teatro, fazendo teatro, então cada peça era um autor que abria todo um universo, né? Mas em algum momento, eu não sei se foi o Luca, esse meu amigo ator, que eu não sei em que parte do mundo ele está, que me deu os livros, ou se foi alguma outra referência, que eu me deparei com a Clarice. E a Clarice, se eu não me engano, mas é a memória que eu tenho, foi a primeira autora que eu li. Eu até então eu só tinha lido os autores, eu só tinha lido homens, inclusive os dramaturgos, né? As tragédias, Eurípides, e a gente vai estudar Aristóteles, Platão, os filósofos. E aí eu falei, cara, foi uma sensação de um estranhamento e de uma familiaridade que eu falava, não, fui eu que escrevi isso? Ela está escrevendo isso para mim? Como é que ela sabe disso? E tem um conto, né, que está aqui exatamente naquele Laços de Família, que também, esse já é de 83, quer dizer, ele é anterior a esse, então não foi o Luca que me deu, quer dizer, ele é anterior aos livros que o Luca me deu. 83 já tem 37 anos, né? When I Was a Little Girl. Aí tem um conto que até hoje eu sinto um chamado dele, e que chama Preciosidade. E parece que a Clarice, ela ia descrevendo uma coisa que eu sentia muito, né? Nós, moças, quando a gente vai andando na rua e a gente tem muito medo, a gente começa a andar na rua sozinha, a gente começa a poder andar na rua sozinha. Mas é uma experiência devastadora. Ainda mais estando num país como o nosso, né? Uma tradição super machista, é de uma violência. E ao mesmo tempo eu tentava me manter firme, sabe? Eu comecei a ter truques, assim, segredos de como passar na frente daquele aglomerado de homens. Porque aí tem isso, aglomerado de homens, né? O que significa para uma moça, né, na sua virgindade, na sua virgindade pueril, na sua descoberta do mundo, andar sozinha pelas ruas. Até hoje muita mulher não anda sozinha nas ruas, né? Então, olha só, o início desse conto, Preciosidade. De manhã cedo era sempre a mesma coisa renovada, acordar. O que era vagaroso, desdobrado, vasto. Vastamente ela abria os olhos. Tinha 15 anos e não era bonita. Mas por dentro da magreza, a vastidão quase majestosa em que se movia como dentro de uma meditação.
E dentro da nebulosidade, algo precioso, que não se espreguiçava, não se comprometia, não se contaminava, que era intenso como uma joia. Ela acordava antes de todos, pois para ir à escola teria que pegar um ônibus e um bonde, o que lhe tomaria 1 hora, o que lhe daria 1 hora de devaneio agudo, como um crime. O vento da manhã violentando a janela e o rosto, até que os lábios ficavam duros, gelados. Então ela sorria, como se sorrir fosse em si um objetivo. Tudo isso aconteceria se tivesse a sorte de ninguém olhar para ela. Quando de madrugada se levantava, passado um instante de bastidão em que se desenrolava todo, vestia-se correndo. Metia para si mesma que não havia tempo de tomar banho e a família adormecida jamais adivinhara quões poucos ela tomava. Sob a luz acesa da sala de jantar, engolia o café que a empregada, se coçando no escuro da cozinha, requentara. Mal tocava no pão que a manteiga não amolecia. Com a boca fresca de jejum, os livros embaixo do braço, abria enfim a porta, transpunha a mornidão insossa da casa, galgando-se para a gélida fruição da manhã. Então já não se apressava mais. Tinha que atravessar a longa rua deserta até alcançar a avenida, do fim da qual um ônibus emergeria cambaleando dentro da névoa, com as luzes da noite ainda acesas no farol. Ao vento de junho, o ato misterioso, autoritário e perfeito era erguer o braço. E já de longe o ônibus trêmulo começava a se deformar, obedecendo à arrogância de seu corpo, representante de um poder supremo. De longe o ônibus começava a tornar-se incerto e vagaroso, vagaroso e avançando, cada vez mais concreto, até estacar no seu rosto em fumaça e calor, em calor e fumaça. Então subia, séria como uma missionária, por causa dos operários no ônibus que poderiam lhe dizer alguma coisa. Aqueles homens não eram mais rapazes, mas também de rapazes tinha medo. Medo também de meninos. Medo que lhe dissessem alguma coisa, que a olhassem muito. Na gravidade da boca fechada havia grande súplica. Respeitassem-na. Mais que isso, como se tivesse prestado voto, era obrigada a ser venerada. E enquanto por dentro o coração batia de medo, também ela se venerava. Ela a depositária de um ritmo. Se a olhavam, ficava rígida e dolorosa. O que a poupava é que os homens não a viam. Embora alguma coisa nela, à medida que 16 anos se aproximavam em fumaça e calor, alguma coisa estivesse intensamente surpreendida, e isso surpreendesse alguns homens. Como se alguém lhes tivesse tocado no ombro, uma sombra talvez, no chão uma enorme sombra de moça sem homem, cristalizável elemento incerto, que fazia parte da monótona geometria das grandes cerimônias públicas. Isso eu vou reler, que eu não entendi direito. E olha que eu já li isso aqui umas 20 vezes. Como se alguém lhe tivesse tocado no ombro. Uma sombra, talvez. No chão, a enorme sombra de moça sem homem. Cristalizável elemento incerto que fazia parte da monótona geometria das grandes cerimônias públicas. Como se lhes tivessem tocado no ombro. Eles olhavam e não a viam. Ela fazia mais sombra do que existia. No ônibus, os operários eram silenciosos com a marmita na mão, o sono ainda no rosto. Ela sentia vergonha
de não confiar neles, que eram cansados. Mas até que os esquecesse, o desconforto. É que eles sabiam. E como também ela sabia, então o desconforto. Todos sabiam o mesmo. Também seu pai sabia. Um velho pedindo esmola sabia. A riqueza distribuída e o silêncio. Depois, com um andar de soldado, atravessava, incólume, o Largo da Lapa, onde era dia. A essa altura, a batalha estava quase ganha. Escolhia no bonde um banco, se possível vazio, ou se tivesse sorte, sentava-se ao lado de alguma asseguradora mulher com uma trouxa de roupa no colo, por exemplo. E era a primeira trégua. Ainda teria de enfrentar na escola o longo corredor onde os colegas estariam de pé conversando e onde os tacos de seus sapatos faziam um ruído que as pernas tensas não podiam conter, como se ela quisesse inutilmente fazer parar de bater um coração. Sapatos com dança própria. Fazia-se um vago silêncio entre os rapazes que talvez sentissem sob o seu disfarce que ela era uma das devotas. Passava entre as alas dos colegas crescendo e eles não sabiam o que pensar, nem como comentá-la. Era feio o ruído de seus sapatos. Rompia o próprio segredo com tacos de madeira. Se o corredor demorasse um pouco mais, ela como que esqueceria seu destino e correria com as mãos tapando os ouvidos. Só tinha sapatos duráveis, como se fossem ainda os mesmos que em solenidade lhe haviam calçado quando nascera. Atravessava o corredor, interminável, com um silêncio de trincheira. E no seu rosto havia algo de tão feroz e soberbo também, por causa de sua sombra, que ninguém lhe dizia nada, proibitiva. Ela os impedia de pensar. Até que, enfim, a classe de aula, onde de repente tudo se tornava sem importância, e mais rápido e leve, onde seu rosto tinha algumas sardas, os cabelos caíam nos olhos e onde ela era tratada como um rapaz, onde era inteligente. A astuciosa profissão. Parecia ter estudado em casa. Sua curiosidade informava-lhe mais que resposta. Adivinhava, sentindo na boca o gosto cítrico das dores heróicas. Adivinhava a repulsão fascinada que sua cabeça pensante criava nos colegas, que, de novo, não sabiam como comentá-la. Cada vez mais, a grande fingida se tornava inteligente. Aprender a pensar, o sacrifício necessário. Assim, ninguém tinha coragem. Às vezes, enquanto o professor falava, ela, intensa, nebulosa, fazia os riscos simétricos no caderno. Se um risco que tinha que ser ao mesmo tempo forte e delicado saía fora do círculo imaginário em que deveria caber, tudo desabaria. Ela se concentrava ausente, guiada pela avidez do ideal. Às vezes, em vez de riscos, desenhava estrelas. Estrelas, estrelas, estrelas. Tantas e tão altas que desse trabalho anunciador saía exausta, erguendo uma cabeça mal acordada. A volta para casa era tão cheia de fome que a impaciência e o ódio ruíam seu coração. Na volta aparecia outra cidade. No Largo da Lapa, centenas de pessoas, reverberadas pela fome, pareciam ter esquecido. E se lhes lembrasse, arreganhariam dentes. O sol delineava cada homem com carvão preto. Sua própria sombra era uma estaca negra. Nesta hora em que o cuidado tinha que ser maior, ela era protegida pela espécie de feiura que a fome acentuava. Seus traços escurecidos pela adrenalina que escurecia a carne dos animais de caça. Na casa vazia, toda a família na repartição gritava com a empregada que nem sequer lhe respondia.
Comia como um centauro, a cara perto do prato, os cabelos quase na comida. Magrinha, mas como devora, dizia a empregada esperta, pro diabo, gritava-lhe sozinha, sombria. Pro diabo, gritava-lhe sombria. Na casa vazia, sozinha com a empregada, já não andava como um soldado. Já não precisava tomar cuidado, mas sentia falta da batalha das ruas, melancolia da liberdade, com o horizonte ainda tão longe. Dera-se ao horizonte, mas a nostalgia do presente, o aprendizado da paciência, o juramento da espera, do qual talvez não soubesse jamais se livrar. A tarde transformando-se em interminável, e até todos voltarem para o jantar, até todos voltarem para o jantar e ela poder se tornar com alívio uma filha. Era o calor, o livro aberto e depois fechado, uma intuição, o calor. Sentava-se com a cabeça entre as mãos, desesperada. Quando tinha 10 anos, relembrou. O menino que amava jogar-lhe um rato morto. Quando tinha 10 anos, relembrou. Um menino que a amava jogar-lhe um rato morto. Quando tinha 10 anos, relembrou. Um menino que a amava jogar-lhe um rato morto. A amava jogar-lhe um rato morto. Porcaria, berrara, branca com a ofensa. Fora uma experiência. Jamais contara a ninguém. Com a cabeça entre as mãos, sentada, dizia 15 vezes: sou vigorosa. Depois percebia que apenas prestara atenção à contagem. Suprindo com a quantidade, disse mais uma vez: sou vigorosa. 16. E já não estava mais à mercê de ninguém. Desesperada porque vigorosa, livre, não estava mais à mercê. Perdera a fé. Foi conversar com a empregada, antiga sacerdotisa. Elas se reconheciam. As duas descalças, de pé na cozinha, a fumaça do fogão. Perdera a fé, mas à beira da graça procurava na empregada apenas o que já perdera, não o que ganhara. Fazia-se, pois, distraída e, conversando, evitava a conversa. Ela imagina que na minha idade devo saber mais do que sei e é capaz de me ensinar alguma coisa. Pensou. A cabeça entre as mãos, defendendo a ignorância como a um corpo. Faltava-lhe elementos, mas não os queria de quem já os esquecera. A grande espera fazia parte, dentro da vastidão, maquinando. Tudo isso sim, longo, cansado, a exasperação. Mas na madrugada seguinte, como uma avestruz lenta se abre, ela acordava. Acordou no mesmo mistério intacto. Abrindo os olhos, ela era a princesa do mistério intacto. Como se a fábrica já tivesse apitado. Vestiu-se correndo, bebeu de um sorvo o café. Abriu a porta da casa. Abriu a porta de casa. Abriu a porta de casa. Então, já não se apressou mais. A grande emulação das ruas, sonsa, atenta, mulher de Apache,
parte do rude ritmo de um ritual. Era uma manhã ainda mais fria e escura que as outras. Ela estremeceu no suéter. A branca nebulosidade deixava o fim da rua invisível. Tudo estava algodoado. Não se ouviu sequer o ruído de algum ônibus que passasse pela avenida. Foi andando para o imprevisível da rua. As casas dormiam nas portas fechadas. Os jardins endurecidos de frio. No ar escuro, mais que no céu, no meio da rua, uma estrela. Uma grande estrela de gelo que não voltara ainda, incerta no ar, úmida, informe. Surpreendida no seu atraso, arredondava-se na hesitação. Ela olhou a estrela próxima. Caminhava sozinha na cidade bombardeada. Não, ela não estava sozinha. Com os olhos franzidos pela incredulidade, não, ela não estava sozinha. Com os olhos franzidos pela incredulidade, no fim longínquo de sua rua, de dentro do vapor, viu 2 homens. Dois rapazes vindo. Olhou ao redor, como se pudesse ter errado de rua ou de cidade. Mas erraram os minutos. Saíra de casa antes que a estrela e 2 homens tivessem tempo de sumir. Seu coração se espantou. O primeiro impulso diante de seu erro foi de refazer para trás os passos dados e entrar em casa até que eles passassem. Eles vão olhar para mim. Eu sei. Não há mais ninguém para eles olharem. E eles vão me olhar muito. Mas como voltar e fugir? Se nascera para a dificuldade. Se toda a sua lenta preparação tinha um destino ignorado a que ela, por culto, tinha que aderir. Como recuar? E depois nunca mais esquecer a vergonha de ter esperado em miséria atrás de uma porta? E mesmo talvez não houvesse perigo, eles não teriam coragem de dizer nada, porque ela passaria com um andar duro, de boca fechada, no seu ritmo espanhol. De pernas heróicas, continuou a andar. Cada vez que se aproximava, eles que também se aproximavam, então todos se aproximavam. A rua ficou cada vez um pouco mais curta. Os sapatos dos 2 rapazes misturavam-se ao ruído de seus próprios sapatos. Era ruim ouvir. Era insistente ouvir. Os sapatos eram ocos, ou a calçada era oco. A pedra do chão avisava. Tudo era oco. Ela ouvia sem poder impedir o silêncio do cerco, comunicando-se pelas ruas do bairro, e via, sem poder impedir, que as portas mais fechadas haviam fechado. Mesmo a estrela retirara-se. Na nova palidez da escuridão, a rua entregue aos 3. Ela andava, ouvia os homens, já que não poderia olhá-los e que já não precisava sabê-los. Ela os ouvia e surpreendia-se com a própria coragem em continuar. Mas não era coragem, era o dom. E a grande vocação para um destino. Ela avançava, sofrendo em obedecer. Se conseguisse pensar em outra coisa, não ouviria os sapatos, nem o que eles pudessem dizer, nem o silêncio com que se cruzariam. Com brusca rigidez olhou-os. Quando menos esperava, traindo o voto de segredo, viu-os rápido. Eles sorriam? Não, estavam sérios. Não deveria ter visto, porque vendo, ela por um instante arriscava-se a tornar-se individual, e também eles. Era do que parecia ter sido avisada. Enquanto executasse um mundo clássico, enquanto fosse impessoal, seria filha dos deuses
e assistida pelo que tem que ser feito, mas tendo visto que os olhos, ao verem, diminuem, arriscaram-se a ser ela mesma, que a tradição não amparava. Por um instante hesitou todo, perdida de um rumo, mas era tarde demais para recuar. Só não seria tarde demais se corresse, mas correr seria como errar todos os passos e perder o ritmo que ainda sustentava. O ritmo que era o seu único talismã, o que lhe fora entregue à orla do mundo, onde era para ser sozinha. A orla do mundo onde se tinham apagado todas as lembranças, e como um incompreensível lembrete restara o cego talismã, ritmo que era de seu destino copiar, executando para a consumação do mundo, não a própria. Se ela corresse, a ordem se alternaria. E nunca lhe seria perdoado o pior, a pressa. E mesmo quando se foge, correm atrás. São coisas que se sabem. E mesmo quando se foge, correm atrás. São coisas que se sabem. Rígida, catequista, se alterar por um segundo a lentidão com que avançava, ela avançava. Eles vão olhar para mim, eu sei. Mas tentava, por instinto de uma vida anterior, não lhes transmitir susto. Adivinhava o que o medo desencadeia. Ia ser rápido, sem dor. Só por uma fração de segundo se cruzariam rápido, instantâneo, por causa da vantagem a seu favor dela estar em movimento e deles virem em movimento contrário. O que faria com que um instante se reduzisse ao essencial necessário? A queda do primeiro dos 7 mistérios, que tão secretos eram que deles ficara apenas uma sabedoria. O número 7. Fazei com que eles não digam nada. Fazei com que eles só pensem. Pensar, eu deixo. Ia ser rápido. E um segundo depois da transposição, ela diria maravilhada, galgando-se para outras e outras ruas. Quase não doeu. Mas o que se seguiu não teve explicação. O que se seguiu foram 4 mãos difíceis. Foram 4 mãos que não sabiam o que queriam. 4 mãos erradas de quem não tinha vocação. 4 mãos que a tocaram tão inesperadamente que ela fez a coisa mais certa que poderia ter feito no mundo dos movimentos. Ficou paralisada. Eles, cujo papel pré-determinado era apenas o de passar junto do escuro de seu medo, e então o primeiro dos 7 mistérios cairia. Eles que representariam apenas o horizonte de um só passo aproximado, eles não compreenderam a função que tinham e com a individualidade dos que têm medo, haviam atacado. Foi menos de uma fração de segundo na rua tranquila. Numa fração de segundo, a tocaram como se a eles coubessem todos os 7 mistérios, que ela conservou todos. E mais larva se tornou, e mais 7 anos de atraso. Ela não os olhou
porque sua cara ficou voltada com serenidade para o nada. Mas pela pressa com que a magoaram, soube que eles tinham mais medo do que ela. Tão assustados que já não estavam mais ali. Corriam. Tinham medo que ela gritasse e as portas das casas, uma por uma, se abrissem. Tinham medo que ela gritasse e as portas das casas, uma por uma, se abrissem. Raciocinou. Eles não sabiam que não se grita. Ficou de pé, ouvindo com tranquila loucura os sapatos deles em fuga. A calçada era oca, ou os sapatos eram ocos, ou ela própria era oca. No oco dos sapatos deles ouvia atenta o medo dos dois. O som batia nítido nas lajes, como se batessem a porta sem parar, e ela esperasse que desistisse. Tão nítido na nudez da pedra que o sapateado não parecia distanciar-se. Era ali a seus pés, como um sapateado de vitrola. O som batia nítido nas lajes, como se batessem a porta sem parar, e ela esperasse que desistisse. Tão nítido na nudez da pedra que o sapateado não parecia distanciar-se. Era ali a seus pés, como um sapateado de vitória. Um sapateado de vitória e não vitrola. Vitrola sou eu que quero, né? É vitória. De pé. Ela não tinha por onde se sustentar, senão pelos ouvidos. A sonoridade não esmorecia. O afastamento era-lhe transmitido por um apressado, cada vez mais preciso de tacos. Os tacos não ecoavam mais na pedra, ecoavam no ar como castanhola, cada vez mais delicadas. Depois percebeu que há muito não ouvia nenhum som. E trazidos de volta pela brisa, o silêncio e uma rua vazia. Até esse instante, mantivera-se quieta, de pé, no meio da calçada. Então, como se houvesse várias etapas da mesma imobilidade, ficou parada. Daí a pouco suspirou. E em nova etapa, manteve-se parada. Depois mexeu a cabeça. E então ficou mais profundamente parada. Depois recuou devagar até um muro, corcunda, bem devagar, como se tivesse um braço quebrado, até que se encostou toda no muro, onde ficou inscrita. Então manteve-se parada. Não se mover é o que importa, pensou de longe. Não se mover. Depois de um tempo, provavelmente ter-se-ia dito assim: agora mova um pouco as pernas, mas bem devagar, porque bem devagar moveu as pernas. Depois do que suspirou e ficou quieta olhando. Ainda estava escuro. Depois amanheceu. Devagar reuniu os livros espalhados pelo chão. Mais adiante estava o caderno aberto. Quando se abaixou para recolhê-lo, viu a letra redonda e graúda que até esta manhã fora sua. Então saiu, sem saber com que encher o tempo, senão com passos e passos. Chegou à escola com mais de 2 horas de atraso. Como não tinha pensado em nada, não sabia que o tempo decorrera. Pela presença do professor de latim, constatou com uma surpresa polida que na classe já haviam começado a 3ª hora. O que foi que te aconteceu? O que foi que te aconteceu? Retrucou e sussurrou a menina da carteira do lado. O que foi que te aconteceu? Sussurrou a menina da carteira do lado. Por quê? Você está branca? Você está sentindo alguma coisa? Não. Não. Disse tão claro que vários colegas olharam
Levantou-se e disse bem alto: dá licença? Foi para o lavatório, onde, diante do grande silêncio dos ladrilhos, gritou aguda, supersônica: estou sozinha no mundo. Nunca ninguém vai me ajudar. Nunca ninguém vai me amar. Estou sozinha no mundo. Estava ali perdendo também a terceira aula, no longo banco do lavatório, em frente a várias pias. Não faz mal. Depois eu copio os pontos, eu peço emprestado os cadernos para copiar em casa. Estou sozinha no mundo. Interrompeu-se, batendo várias vezes a mão fechada no banco. O ruído dos 4 sapatos, de repente, começou como uma chuva miúda e rápida. Ruído cego. Nada se refletiu nos ladrilhos brilhantes. Só a nitidez de cada sapato que não se emaranhou nenhuma vez com outro sapato, como nozes caindo. Era só esperar, como se espera que parem de bater a porta. Então pararam. Quando foi molhar os cabelos diante do espelho, ela era tão feia. Ela possuía tão pouco e eles haviam tocado. Ela era tão feia e preciosa. Estava pálida, os traços afinados, as mãos umedecendo os cabelos, sujas de tinta ainda do dia anterior. Eu preciso cuidar mais de mim, pensou. Não sabia como. A verdade é que cada vez sabia menos como. A expressão do nariz era de um focinho apontando na cerca. Voltou ao banco e ficou quieta, como um focinho. Uma pessoa não é nada. Não. Retrucou-se em mole protesto. Não diga isso. Pensou com bondade e melancolia. Uma pessoa é alguma coisa. Disse, por gentileza. Não, disse por gentileza. Mas no jantar, a vida tomou um senso imediato e histérico. Preciso de sapatos novos. Os meus fazem muito barulho. Uma mulher não pode andar com salto de madeira. Chama muita atenção. Ninguém me dá nada. Ninguém me dá nada. Estava tão frenética e estertorada que ninguém teve coragem de dizer que não os ganharia. Só disseram: você não é uma mulher e todo salto é de madeira. Até que, assim como uma pessoa engorda, ela deixou, sem saber por que processo, de ser preciosa. Há uma obscura lei que
faz com que se proteja o ovo até que nasça o pinto, pássaro de fogo. E ela ganhou sapatos novos.